que tem por título Sinais de uma Igreja Viva. O primeiro sinal que nós observamos de uma igreja viva foi a comunhão. Então a igreja primitiva, a primeira igreja cristã fundada aqui nesta terra, teve então como um dos princípios primordiais a comunhão. Eles trabalhavam juntos, tinham tudo em comum, eram unânimes no templo, estavam preocupados uns com os outros, dividiam seus bens em partes iguais para que todos pudessem ter seu sustento. Isso é maravilhoso. E hoje veremos então o segundo sinal. O segundo sinal de uma igreja viva é a doutrina. O que é doutrina? Algumas igrejas entendem doutrina quando é uma reunião privada, onde o pastor prega diretamente aos irmãos, exortando os irmãos. Eita, que hoje o pastor pegou um poste, não tirou nem os fios, bateu foi com tudo. Rapaz, a palavra foi dura. Às vezes o pessoal entende ou pensam que o culto de doutrina é quando o pastor mete o chicote nos irmãos, dando rela nos irmãos. Não é essa a ideia da palavra doutrina nas Escrituras. A palavra doutrina, na verdade, ela tem a ver com o ensino da palavra. Então, quando nós somos doutrinados, quer dizer que nós fomos ensinados por meio ou através da palavra de Deus. E assim os primeiros cristãos tinham essa cultura, tinham esse sinal, um sinal que era muito presente e muito vivo nos primeiros cristãos, nos quais Cristo passou esse ensinamento aos apóstolos, e os apóstolos ficaram com a incumbência de transmitir esta mensagem aos demais. E hoje, esta mensagem está sobre nossas mãos. Nós somos, então, aqueles que devem transmitir essa doutrina, este ensinamento da palavra, às futuras gerações. Então vejamos o que diz aqui. A perseverança doutrinária é uma característica fundamental para a fé cristã. Como disse Jesus, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então as palavras de Cristo, elas permanecerão, elas serão perseverantes, e aqueles que estão com Cristo andarão de acordo com essa palavra, como é dito em Mateus 24, 35. Nossa doutrina, então, ela é baseada pura e exclusivamente na palavra de Deus, até porque só podemos conhecê-lo através da sua revelação, dada primeiramente dada primeiramente aos pais pelos profetas, depois através do Filho, que é Jesus Cristo, e então posteriormente através dos apóstolos. Agora temos essa revelação em mãos, que é as Sagradas Escrituras, a Bíblia, sendo então a igreja sua atual propagadora. Veja, irmãos, como foi o processo para essa palavra chegar até nós. Primeiramente, Deus falou aos pais, são aqueles que o pai Abraão, Isaque e Jacó. Deus falou a estes homens através de profetas, e ao seu povo, ele falou por meio dos profetas, até a chegada de Cristo. Então Cristo falou diretamente aos homens, que Cristo é o Filho de Deus, falando diretamente a nós, da parte de Deus, aquilo que Deus quer que nós saibamos. E posteriormente os apóstolos deram continuidade a tudo que eles aprenderam de Cristo, passando para a igreja, e hoje a igreja tem em suas mãos a palavra de salvação. E essa palavra doutrinária, este ensino deve ser propagado pela igreja, que somos nós. Atos, então, capítulo 2, verso 42. Vejamos o que diz as Sagradas Escrituras. E perseveravam na doutrina
dos apóstolos, só a parte A do versículo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. A perseverança que havia daqueles irmãos traz a ideia de um desejo contínuo, constante, um desejo grandioso de aprender mais. Nunca está cheio por completo. Você não pode dizer que já sabe de tudo da Escritura. Eu já li a Bíblia toda, eu já conheço tudo. A gente nunca sabe tudo, todo dia é um novo aprendizado, até porque a Bíblia se renova a cada manhã. Quantas vezes você lê um texto bíblico e de repente escuta uma mensagem da palavra de Deus e você aprende uma coisa nova dentro daquele texto? Pai, já li isso aqui tantas vezes, nunca observei isso. E aí você aprende uma nova lição. E isso é justamente o que a palavra diz, que é essa renovação diária. É aprender todos os dias aquilo que o Senhor tem a nos falar. E Ele fala por meio da palavra. Eu achei interessante, uma vez uma igreja fez uma trend, e um pastor lá na igreja reunido com vários jovens, e um jovem chega para o pastor e diz: pastor, eu quero ouvir a voz de Deus. O pastor então responde: leia a Bíblia. Diz: não, pastor, eu quero ouvir bem alta a voz de Deus. Pois leia alto, meu irmão, e você vai ouvir a voz de Deus, porque Deus fala a nós por meio das Escrituras. Nós falamos a Deus por meio da oração. Então é assim a nossa conexão com Deus. Eu oro, falo ao Senhor, eu leio a Bíblia e o Senhor fala comigo. Assim devemos agir. Ali então, nos primeiros dias da igreja cristã, os irmãos se reuniam e diz que havia uma perseverança, e essa perseverança era no ensino dos apóstolos, ou na doutrina dos apóstolos. Uma igreja que despreza a doutrina pode até encher os bancos e as cadeiras de sua sede, mas terá crentes vazios do Espírito Santo e cheio de si mesmo. Então, uma igreja que despreza o ensino, como conhecemos algumas, nas quais a maior parte do seu tempo de adoração é apenas louvor e mais louvor, e depois de 1 hora de música, vem então alguém e diz, lê um versículo e fala algumas palavras, em 10, 15 minutos, acabou o culto. Aquilo não foi um ensino da palavra. Nós precisamos ler esta palavra, destrinchar essa palavra, entender o que Deus quer falar ao nosso coração. Ela teve uma aplicação para aquele grupo primário, os primeiros ouvintes da palavra, e ela tem uma aplicação para nós hoje. Então assim a palavra deve ser estudada. Não existe a figura de um cristão cheio do Espírito que negligencie o estudo da palavra de Deus. Por isso é fundamental a perseverança na doutrina. Aquela ideia, irmãos, que nós passamos, que cada dia tem se tornado mais banalizado nas igrejas cristãs, a ideia da leitura anual. Irmão, todos os anos lê a Bíblia. Eu conheci um senhor que ele tinha aceitado a Cristo, ou entregue a sua vida a Jesus com 20 anos de idade, e ele já estava com 50 anos, e ele então disse que já tinha lido a Bíblia 50 vezes. Ele fez um propósito com Deus. Tiveram alguns anos que ele leu mais de 2 vezes durante o ano a Bíblia toda. E às vezes a gente fica nessa peleja com os crentes: lê a sua Bíblia, olha, todo ano a gente imprime papéis, põe ali na mesa. Quem quer fazer a leitura anual? Esse ano eu nem imprimi para não gastar os meus papéis, porque às vezes ficam aí jogados, ninguém nem pega. Eu mandei no WhatsApp. E aí precisamos ficar insistindo com as pessoas para ler a Bíblia, enquanto o desejo deveria partir de nós, de conhecer a Deus. Imaginemos, irmãos, vocês que têm alguma pessoa com a qual vocês têm algum contato, alguma intimidade, um relacionamento. Essas pessoas, vocês querem conhecer tudo sobre ela. Fica perguntando sobre o passado, fica perguntando onde ela estudou, o que ela gosta de comer,
qual a cor preferida, e ficamos fazendo interrogatório para essa pessoa durante muito tempo da vida, querendo sondar e conhecer tudo sobre a vida daquela pessoa. Por que a gente faz isso? Alguns dizem, é por amor, eu amo, eu quero conhecer a pessoa. É ótimo, se for esse o motivo, muito bem, mas entenda, se você diz que ama a Deus, temos que conhecê-lo também, e a única forma de conhecer a Deus é pelo estudo da palavra de Deus, porque não existe outra maneira de conhecer a Deus a não ser pela revelação dele, e ele se revelou a nós, ele foi o primeiro a se apresentar a nós, ele quer ser conhecido por nós. Por esse motivo, então, busquemos na palavra, para então conhecê-lo na sua profundeza. Mas em que consiste essa doutrina, ensino e pregação? No que consiste o estudo da palavra de Deus? A doutrina dos apóstolos consistia em anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Os apóstolos tinham esse ideal, esse propósito. Em suas pregações, o intuito maior era justamente apresentar Cristo como Senhor e Salvador. E então o que é necessário para continuarmos perseverantes nessa doutrina? É o que nós veremos hoje, 3 sinais do que é ser perseverante na doutrina para vivermos o novo de Deus ou sermos uma igreja viva. O primeiro sinal perseveramos nesta doutrina quando não nos envergonhamos dela. Você já teve algum dia ou algum momento da sua vida que você se envergonhou de dizer que é crente? Ou saiu de casa se escondendo para ninguém saber que você estava indo para uma igreja? Às vezes no início da fé a gente tem um pouco de receio do que as pessoas vão falar sobre nós. Quando nós não temos ainda entregue nossa vida a Jesus e recebemos um convite para ir a uma igreja evangélica, a gente fica meio receoso. O que é que meus vizinhos vão pensar quando eu ver eu saindo daqui para ir a uma igreja evangélica? O que é que vão pensar de mim quando me virem com a Bíblia na mão? Então a gente pode passar por esse constrangimento ou um tipo de vergonha, mas não devemos permanecer com esse sentimento. Pelo contrário, não devemos nos envergonhar do Senhor, nem muito menos da palavra de Deus. Então, envergonhar-se do Senhor ou da sua palavra é uma desconexão com Deus, é eu estar afirmando que eu não tenho nenhuma relação com Deus. Não sei nem quem é, eu não quero nem saber. Quem fez isso passou uma grande vergonha, foi Pedro. Quando Pedro foi questionado se ele fazia parte do grupo de Jesus Cristo, ele negou Cristo por 3 vezes. Não, eu não o conheço, não, eu nunca andei com ele, eu nunca o vi. Então assim são as pessoas que hoje podem estar negando Jesus Cristo por não assumirem o seu posicionamento ao lado de Cristo. Eu sou um cristão, eu uso a minha Bíblia, eu leio a minha Bíblia, e onde me convidarem, onde me chamarem, onde eu tiver oportunidade, eu falarei desta palavra, e nunca me envergonharei dela. Diz lá em Romanos capítulo 1, Romanos 1,16, diz assim a palavra: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O que é o Evangelho? O Evangelho é as boas novas de salvação. Então, por que não ter vergonha do Evangelho? Você tem vergonha de contar uma boa notícia? Você, por exemplo, estava atrás de um emprego e conseguiu esse emprego.
Você vai sair falando para as pessoas: ei, deu certo, ó, aquela entrevista que eu fiz, eu consegui um emprego, estou trabalhando, é uma bênção, lá é maravilhoso, a empresa é boa, tem sido bom o meu trabalho. Você vai espalhar essa notícia. Se você ganhou um presente de alguém, você quer mostrar para as outras pessoas: olha o que foi que eu ganhei nesse meu aniversário. Então você sempre está empolgado em contar uma boa notícia, e devemos ter essa mesma empolgação, esse mesmo interesse de anunciar a palavra do Senhor, o Evangelho, as boas novas de salvação. Até porque este Evangelho, diz aqui o texto, que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Qualquer pessoa ouvindo esta boa notícia, se alegrando com ela e trazendo esta notícia para o coração, receberá do Senhor também a salvação. Então veja que você pode ser um anunciador da salvação. Você pode ser um anjo na vida daquela pessoa, um mensageiro de Deus, porque a palavra anjo significa mensageiro de Deus. Você pode ser um mensageiro de Deus, transmitindo a palavra de salvação, mostrando àquelas pessoas o quanto Deus os ama, ou ama, e precisa e deseja que eles estejam juntos, adorando e servindo a este Senhor. Também no Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 38, diz o seguinte: porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Não devemos ter vergonha de anunciar o Evangelho, de falar das boas notícias de Deus, o que Deus fez em nossa vida, porque um dia prestaremos conta com o Senhor. E diz então aqui esse texto que aqueles que se envergonharam de Deus, aqueles que tiveram vergonha de falar do amor de Deus, Deus se envergonhará deles, quando chegar, quando Ele descer dos céus com os seus santos anjos, quando Ele vier em sua glória, junto do Pai, Ele também se envergonhará daqueles que se envergonharam dele. Então não devemos ter vergonha, nem deixar de anunciar essa palavra, porque ela, certo, conduz as pessoas à salvação. 2 Timóteo 1,8 diz o seguinte: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo escreve essa carta a Timóteo e pede então que Timóteo não tenha vergonha de pregar o Evangelho. E a vergonha aqui está inserida uma ideia interessante neste verso. Paulo estava preso quando escreve essa carta. Paulo foi preso justamente porque pregava o Evangelho. Então, nesta expressão que é usada no texto, não te envergonhes de pregar o Evangelho, portanto, do testemunho do nosso Senhor, não te envergonhes de falar de Cristo. Paulo estava dizendo: olha, não tenha medo. A vergonha aqui está atrelada à ideia do medo. E quantas vezes nós temos medo de falar de Cristo para outras pessoas? Eu vou confessar o meu pecado aqui para vocês. Em uma ocasião da minha vida, eu estava num seminário nessa época, e eu estava me preparando para sair com um grupo para evangelizar. Já pensou? Eu estava na esquina esperando o transporte que ia passar para me pegar, e aí naquele momento eu estava na esquina com a Bíblia na mão e vários folhetos, e aí tinha uma viatura bem próxima de mim, com 4 policiais naquela viatura, e veio uma voz na minha mente, no meu coração: vai e prega para esses policiais.
E a mesma hora que esta voz veio ao meu coração para eu ir até esses policiais e pregar para eles, entregar o folheto para eles, veio uma outra voz que dizia assim: vai, bichinho, para tu ver, eles te botam dentro dessa viatura, vão te dar uma surra tão grande que tu nunca mais vai pregar o evangelho para ninguém. Pense numa guerra grande, irmão. É como se tivesse dois anjinhos aqui, ó, um do bem e outro do mal. E aí um falava uma coisa e outro falava outra. É claro que não tinha nenhum anjo, era só no meu coração e na minha mente. Uma guerra foi travada. Eu recebendo do Senhor ou do seu Espírito o impulso para ir pregar o evangelho, e ao mesmo tempo um medo tomou conta de mim. Eu não vou fazer isso porque eu estou sozinho aqui, estão só esses policiais aqui num deserto. Se eles me pegarem e colocar dentro dessa viatura, ninguém vai saber nem quem foi que me pegou. Então, o temor, irmãos, nos paralisa, e às vezes o medo que a gente tem das pessoas faz com que as pessoas se tornem maior do que Deus. Por isso não devemos temer o homem, devemos temer antes a Deus. E naquele dia eu fui para o evangelismo, o carro, assim que, enquanto eu estava naquela batalha, aquela luta, o carro parou e eu tive que entrar no carro, e eu não evangelizei aqueles policiais. E eu fui com o coração apertado, evangelizei o máximo de pessoas que eu pude naquela tarde, mas mesmo assim aquele aperto no coração ainda estava em mim. Quando eu cheguei em casa, fui para o meu quarto, me ajoelhei e orei ao Senhor, dizendo: Senhor, me perdoa porque eu tive vergonha, eu tive medo de pregar o teu evangelho, mas eu faço agora um voto com o Senhor, que todas as oportunidades que o Senhor me der, eu não me envergonharei mais, eu pregarei o evangelho em todo o tempo. E louvado seja Deus por isso, irmãos, que eu tenho buscado cumprir esse voto todos os dias da minha vida. Então sempre que eu tenho oportunidade, sempre que Deus me dá a oportunidade, eu prego o evangelho, sem medo, sem vergonha nenhuma de pregar o evangelho, porque eu sei que este evangelho é uma boa notícia, que as pessoas precisam ouvir. Então, assim como Paulo orientou aquele jovem: não tenha medo da prisão, eu estou preso, mas continuo pregando o evangelho. Paulo, mesmo preso, ele continuava pregando o evangelho para os carcereiros, e assim ele orienta o jovem pastor Timóteo a continuar pregando, sem ter nenhuma vergonha, sem ter nenhum medo, porque nós não podemos nos envergonhar do nosso Senhor, porque o que temos para falar é justamente sobre a vida com Cristo. Isso é maravilhoso, essa é uma boa notícia que devemos contar para todos. Em segundo lugar, uma igreja perseverante na doutrina, quando pregamos em todo o tempo. É importante, irmãos, termos essa disposição para pregar o evangelho. Aqui no texto diz, no verso Atos 2, verso 46, diariamente perseveravam no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Quando aquele povo se reunia, que a palavra era pregada, as pessoas viam a diferença na vida deles. Quando nos reunimos aqui, irmãos, para ouvir uma mensagem da parte de Deus, essa mensagem é para a nossa edificação, essa mensagem é para a nossa mudança contínua, até porque estamos em um processo de aperfeiçoamento, estamos em um processo de santificação. Nós ainda não somos santos completamente, mas estamos em um processo, a cada dia buscando nos santificar, estar mais próximo de Deus, porque a palavra santo, ela significa separado. Então, cada vez que eu me separo exclusivamente para Deus, eu começo a fazer coisas que desejo do meu coração é agradar ao Senhor. Isso é santificação, isso é separar-se para Deus. Então, com esse motivo, ou por esse motivo,
a igreja se reunia diariamente, e quando se reunia, era para pregar o evangelho, seja no templo, ou seja de casa em casa, eles estavam sempre pregando o evangelho, e por pregar o evangelho, acabava que alcançando a simpatia do povo que estava ao seu redor, como diz o texto aqui, ao louvar a Deus, eles contavam com a simpatia de todos. E nós louvamos a Deus, irmãos, não só com canções, louvamos a Deus também com a nossa vida. Quando ouvimos a voz de Deus através da sua palavra e moldamos o nosso ser de acordo com essa palavra, as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: rapaz, que mudança! Olha, eu olho para a vida do fulano e vejo a transformação que Deus fez na vida dele. Eu admiro, eu queria viver a vida que ele está vivendo. Já pensou, irmão? Se a mudança, se nós permitirmos Deus agir na nossa vida, como a palavra de Deus nos ensina, as pessoas vão desejar viver como nós estamos vivendo, debaixo da graça de Deus, tendo o favor divino do Senhor em nossas vidas. Então vejamos aqui alguns versículos que reforçam essa ideia de pregar em todo o tempo. São algumas orientações da parte de Deus. 2 Timóteo 4, verso 2: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Mais uma vez Paulo orientando o jovem pastor Timóteo, e ele orienta quanto à pregação do evangelho, e ele usa uma palavra que é interessante, que é insta. Essa palavra quer dizer: esteja você pronto para pregar. Eu lembro no início da minha fé, o meu pastor deu um treinamento para preparar mensagens bíblicas para todos que quisessem, e a gente fez esse treinamento, e não me sai da memória as palavras dele, que dizia o seguinte: olha, sempre tenha uma pregação preparada na sua Bíblia, porque não se sabe qual a hora e o momento que será necessário. Então essa palavra aqui, insta, quer dizer estar preparado. Prega a palavra, esteja preparado, a tempo e fora de tempo. Ele diz aqui, usa a expressão, em todo tempo, quer seja oportuno, quer não. Já pensou, uma vez você sai de casa para visitar um amigo, um familiar, e lá você encontra alguém que perdeu um ente querido, ou alguém que está enfermo, e você poder chegar com uma palavra de alívio, ou mesmo de exortação, para que aquela pessoa seja transformada, moldada por meio da palavra. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu já tive essa experiência em várias ocasiões, de fazer uma visita e ali pedir a permissão para trazer uma mensagem. Lembro muito de um senhor que eu preguei o evangelho para ele, e aí ele estava doente já, aí foi para um hospital, e os médicos disseram que ele estava com câncer, e já era estágio terminal, não tinha mais o que ser feito, mandaram ele de volta para casa, e ele disse que assim que chegou em casa, a primeira pessoa que ele se lembrou foi de mim, da palavra que eu tinha falado para ele, e ele pediu que a família me chamasse, e aí foram lá em casa, me convidaram, eu voltei na casa dele, e preguei novamente o evangelho para ele, e aí naquele dia ele aceitou Jesus. Poucos dias depois ele faleceu, mas ele foi consciente da verdade, ele recebeu a palavra da salvação, e aceitou aquela palavra em seu coração. E algum tempo depois, alguns meses depois, eu também preguei para a senhora dele, a sua esposa, já eram bem idosos, mais de 80 anos, e aí ela também já estava bem doentinha. Parece assim, às vezes idosos, eles quando vivem muito tempo junto, quando um morre o outro vai logo junto também, não demora muito tempo. E aí eu preguei para esse casal, e ambos partiram para encontrar-se com Cristo, mas ambos ouviram o evangelho da salvação.
ela disse para mim assim: eu queria saber o que foi que você falou para o meu marido, porque mesmo na hora da morte, eu vi ele com um semblante alegre e feliz. E eu falei de Cristo, falei do céu e falei que Deus a amava e queria que ela estivesse junto dele, e ela aceitou Jesus também. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é estar preparado para pregar o Evangelho em todo o tempo. Então esteja você sempre preparado, quer seja oportuno, quer não, esteja pronto para ensinar a palavra de salvação. Em Marcos 16:15, diz assim a palavra de Deus: e disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer nesse Evangelho e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Imagina, irmãos, o tamanho do poder, do privilégio que Deus colocou em nossas mãos. Nós temos a oportunidade de tirar alguém do inferno, tirar alguém da perdição, conduzindo esta pessoa aos braços do Pai, conduzindo esta pessoa à luz da salvação. Então é necessário que nós tenhamos essa disposição, pregando em todo o tempo. Não sabemos se vamos encontrar aquela pessoa novamente, não sabemos se vamos ter essa oportunidade novamente. Então pregue o Evangelho, por onde você passar, seja na fila lá da casa lotérica, seja no banco, seja em um hospital, seja onde você estiver, se você tiver a oportunidade, fale do amor de Deus, fale o que Deus fez na sua vida, o quanto você tem sido abençoado por Deus, e que Deus também tem bênção sem medida para derramar na vida de todo aquele que crê. Então certamente essa mensagem será transformadora. Então não perca a oportunidade, como disse Jesus Cristo, indo por onde for, pregue o Evangelho para toda a criatura. Eu não vou pregar para fulano, porque eu não gosto dele, ou não vou pregar para fulano porque eu tenho vergonha. Não, prega para todas as pessoas, como diz aqui o texto, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, para todas as pessoas. Todos precisam ouvir desse Evangelho da salvação. Em Atos 8:4, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Atos capítulo 8 já fala que esta igreja, que inicialmente se reunia de casa em casa, todos estavam juntos, tinham tudo em comum, isso não agradou o inimigo. Logo caiu uma perseguição sobre os cristãos. Os cristãos iam para outras cidades, fugindo da prisão, fugindo dos castigos que Roma estava lançando sobre eles. E assim havia, por exemplo, aqui no texto, era o apóstolo antes, Saulo, que estava perseguindo os cristãos, até ele se converter também. Então, estes irmãos que foram dispersos, saíram fugidos, eles não perdiam a oportunidade, por onde passavam, pregavam o Evangelho. E assim, nós temos a oportunidade, às vezes somos até convidados, para estar junto com outras pessoas, para estar em um momento de família, e naquele lugar, naquele momento de alegria e de lazer, também é uma oportunidade. Não deixe de pregar, fale do amor de Deus em todo o tempo. E em terceiro e último lugar, perseveramos nesta doutrina quando guardo no coração e pratico esta palavra. Não adianta apenas você estar replicando o ensinamento que você escuta aqui e sair passando para outras pessoas, se você não tem colocado em prática. Não se torne apenas um ouvinte da palavra, mas você deve ser um fiel praticante da palavra. Então, a pregação da palavra, ela deve ser, primeiramente, vivida
torne ela prática na sua vida, para que então outros, ao te observar, e quando você falar a eles, eles vão receber aquela palavra com total aceitação, porque eles têm visto que você vive realmente aquilo que você está ensinando. Então aquela velha prática que era realizada por muitos religiosos, que diziam assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não cabe para um cristão. O cristão, ele tem que fazer o que ele diz, ele não pode estar incentivando os outros: olha, essa aqui é uma boa ideia, esse aqui é um bom caminho, vá por ele, enquanto você está indo por outro caminho. Eu preciso, como diz a Escritura, né? Ensina a criança no caminho, pega na mão dela, vai junto com ela, é por aqui que nós devemos ir. E aí a criança não é só a criança infante, o sentido de uma pequena criança, mas todo aquele que se aproxima de Deus, que não conhece a Deus, não passa de uma criança, precisa receber o genuíno leite espiritual, precisa ouvir uma mensagem simplificada, para que ele então entenda aquela mensagem, guarde no coração, e assim essa mensagem faça morada nele e transforme a sua vida. No Salmo 119, diz o seguinte a palavra de Deus, Salmo 119, verso 11: guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. O salmista Davi tinha consciência de que, ao guardar a palavra no coração, ela teria uma utilidade maravilhosa, que seria quando o pecado, ele estivesse diante do pecado, essa palavra o salvaria, essa palavra o impediria que o pecado entrasse em sua vida, em seu coração. Então, quando guardamos a palavra em nosso coração, ela se torna acessível, exatamente no momento de fraqueza. É quando você pensa em fazer alguma coisa errada e a palavra de Deus vem à tona. Eu não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu várias vezes, de pensar em fazer alguma coisa errada e quando de repente a palavra de Deus vem à minha memória, à minha mente e diz: o que é que você está pensando? O que é que você está achando que pode fazer? Não é por esse caminho, não é por aí. Então é o Espírito Santo fazendo ou trazendo à memória o nosso conhecimento dessa palavra. Por isso que é importante a leitura contínua das Escrituras, para que elas fiquem gravadas em nosso coração, e sempre que for preciso, ela pode ser acessada com facilidade, porque vai estar sempre bem fresca a memória, e assim podemos nos livrar dos grandes perigos da prática do pecado. Então, guarde em seu coração a palavra de Deus, para não pecar contra ele. Em Tiago, capítulo 1, verso 25, diz o seguinte a palavra: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Irmãos, Tiago traz a nós uma intenção interessante sobre o envolvimento com o ensino, com a palavra, com a doutrina. E o que ele diz é a consideração que nós devemos ter com essa palavra. A palavra de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A palavra de Deus, ela é apresentada a nós como um favo de mel. Talvez no nosso contexto não tenha muito sentido, né? Alguns nem gostam de mel, eu, por exemplo, não gosto de mel. Mas nos tempos bíblicos, o mel era a única fonte para adoçar as refeições. Uma refeição que precisasse de algum tipo de doce, era através do mel, porque não havia ainda, não tinha ainda o conhecimento que a cana-de-açúcar poderia ser produzido açúcar. Então naquela época não tinha isso, se adoçava com mel. E aí quando a palavra de Deus é comparada a favo de mel,
diz então que lá é a fonte do prazer. Você tomar um suco sem doce algum é meio sem graça, mas você põe ali umas gotinhas de mel, traz todo um sabor diferente, um prazer diferente, uma alegria diferente. Assim é a palavra de Deus, como um favo de mel, onde você pega ali a pureza, você recebe ali da fonte tudo que lhe traz alegria e prazer e satisfação no seu coração. Então ele diz: considera atentamente essa lei, esteja buscando com profundidade, buscando na sua inteireza, em conhecer por completo. Além de conhecer, é necessário nela perseverar, todos os dias, continuamente, dia e noite, lendo a Bíblia e meditando na Bíblia. Às vezes, as pessoas têm uma ideia que a Bíblia, ela é apenas uma caixinha de promessas. Ela pega a Bíblia assim, aí, vou escolher aqui um versículo, que é que Deus vai falar comigo hoje. Aí passa o dedo e pronto. Aí vai ler lá o versículo para saber o que é que Deus quer falar para ela. Não é assim que Deus fala conosco. É na sua leitura diária, em você ver cada cena, cada momento, como Deus livrou homens e mulheres, e como Deus pode agir na sua vida, você criar confiança nesse Deus. Se Deus agiu assim com fulano, Ele vai me dar também essa mesma oportunidade, Ele vai me ajudar nas minhas batalhas, nas minhas lutas. Então essa confiança que aqueles primeiros tiveram com o Senhor e com a sua palavra, nós também devemos ter. E aí, perseverando nesta palavra, diz ainda o texto que não devemos ser ouvintes negligentes. E o que é isso? É quando você escuta alguém falando e você não dá ouvidos. Um ouvinte negligente é alguém que escuta, mas não dá ouvidos. Sabe aquele menino teimoso que a mãe chama: menino, vem cá. E o menino escuta o chamado da mãe, mas vou já, mãe. Eu estou chamando é agora. Eu vou já, mãe, deixa eu terminar só esse filme aqui que eu estou assistindo, ou isso aqui que eu estou fazendo. Muitas vezes nós, irmãos, agindo como crianças. É Deus falando conosco, dizendo: ei, não vai por aí não. Ei, deixa isso aí, menino, para de fazer isso. E você dizendo: peraí, Deus, só mais um pouquinho. Deixa eu só mais um pouquinho aqui. E Deus está te alertando, te avisando, e você lutando contra Deus, resistindo, negligenciando o chamado de Deus para a sua vida. Não faça isso. Antes, seja operoso praticante. Quando você ouvir a voz de Deus, qual a tua resposta? Eis-me aqui, Senhor. É como um soldado: eis-me aqui, Senhor. O que eu posso fazer? O que o Senhor quer de mim? Faz a tua vontade em minha vida. Essa é a resposta que Deus espera dos seus servos. Além disso, Ele faz uma promessa: se a gente der ouvidos, respondendo imediatamente ao Senhor, o seu chamado, cumprindo o nosso chamado, o chamado que Deus fez para nós. Aqui no verso ele diz, no final do texto: será bem-aventurado no que realizar. Tudo que nós pretendemos fazer nessa vida, o texto diz, se nós dermos ouvido à palavra, nós praticarmos a palavra, nós seremos bem-aventurados. E essa palavra eu já falei várias vezes aqui, mas repetindo, significa verdadeiramente feliz. A nossa felicidade, a plenitude da nossa vida, estar em cumprir a vontade de Deus. Não seja apenas um ouvinte da palavra, mas um fiel praticante, pois aquele que pratica a palavra será bem-aventurado no que realizar. E aí, por último, 2 João 1,9 diz assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tanto tem o Pai como tem o Filho. É só um cuidado que nós devemos ter sobre o estudo da palavra. Veja bem,
nós devemos entender que o que a gente precisa saber sobre Deus é aquilo que Deus nos revelou. Não precisamos ir além disso, porque aqueles que buscam ir além daquilo que Deus revelou se perdem. A busca por um conhecimento além da revelação faz com que a pessoa fuja de Deus e comece a duvidar das coisas de Deus. Eu só acredito em Deus. Como uma vez eu estava pregando para uma pessoa e ela disse assim: eu só vou para a igreja quando Deus se revelar a mim através de um anjo. Um anjo tem que vir na minha frente e falar comigo, e eu tirar todas as minhas dúvidas que eu tenho. Eu disse: meu irmão, você é muito especial, né? Deus vai mandar um anjo só para você, para tirar todas as suas dúvidas, para então você dizer: agora eu acredito em Deus e agora eu vou seguir Deus. Eu disse: rapaz, não é assim que funciona. Nós precisamos acreditar em Deus pela revelação que Ele já nos apresenta. Deus já é suficiente para crermos nele. A sua revelação já é suficiente para crermos nele. Não precisamos de nada mais do que isso. Ele já fez tudo que pôde, tudo que nós necessitamos para conhecê-lo. Veja, irmãos, na história, onde você encontra um outro personagem na história que deixou o seu reino, deixou o seu trono para sofrer, padecer, ser humilhado em favor destes que lhe humilharam. Só Cristo fez isso por nós. Deixou o seu altar, o seu lugar de glória, se fez homem, habitou entre nós, passou necessidades, foi blasfemado. Quantas pessoas falaram mal contra ele, e no entanto ele amou a todos e deu a vida por todo aquele que nele crê. Então nós precisamos sim crer neste Deus Todo-Poderoso e na sua palavra, porque aquele que acredita e permanece nessa palavra, esse tanto tem o Pai quanto tem o Filho. Isso quer dizer que nós estamos ligados a Deus. Se você creu na palavra do Senhor, você creu na doutrina de Deus, você está ligado a Ele. Não tem quem te desligue desse Deus. Esteja sempre ligado na sua doutrina. Quem procura ir a mais, eu quero saber mais, irmão, se acalma. Você está muito ansioso. Um dia a gente vai chegar lá no céu, e lá no céu nós teremos a eternidade para tirar todas as nossas dúvidas. Teremos a eternidade para conhecer Deus mais a fundo. Como você não é suficiente, o tempo que nós temos aqui na terra não é suficiente para conhecermos tudo sobre Deus, até porque para conhecê-lo teremos uma eternidade, e aqui na terra não é suficiente. Por mais que nós possamos viver até 100 anos, ainda assim para Deus não é nada. Se para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, quanto mais 100 anos, talvez seja só 1 hora para Deus. Por esse motivo, não andeis ansiosos, apenas creia na palavra, naquilo que Deus revelou, só o que basta. E se você crer, se você obedecer, se você andar nesta palavra, certamente, todos os planos do teu coração, todos os desejos da tua alma, serão contemplados conforme a vontade do Senhor. Concluindo então, o objetivo de Deus em nos ordenar a perseverar na doutrina é de transformar nossa natureza e conduta. Por que é que Deus quer que a gente persevere na doutrina dele? Porque Ele quer transformar nossa natureza e conduta. A palavra precisa operar em nós, a ponto de todos perceberem o quanto o Senhor nos mudou. Temos então que testemunhar de Cristo em nossa cidade, a fim de que todos vejam que Jesus é capaz de mudar a vida daquele que crer. Será que as pessoas já conseguem ver essa transformação em você hoje?
Será que você já tem mudado o suficiente para que as pessoas que te conhecem olhem para você e digam: mulher, rapaz, o que foi que aconteceu? Tu está tão diferente, tu tem um brilho no olhar, uma alegria, mesmo passando por dificuldades, eu não te vejo triste, em todo o tempo tu estás sorrindo, alegre, feliz. É porque eu tenho Jesus no meu coração, é porque eu conheço o Senhor, eu sei o Senhor que eu tenho, e o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mesmo que esteja faltando alguma coisa na minha casa, eu entendo que Deus é quem cuida de mim, e Ele me dará no momento certo, na hora certa, tudo aquilo que eu precisar. Essa é a fé, a confiança que nós precisamos mostrar para as pessoas, e elas certamente crerão neste Deus Todo-Poderoso. 1 Timóteo 4,16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo, quanto aos teus ouvintes. Cuida de ti e da doutrina. E como é que eu cuido de mim? É seguindo a palavra. E como é que eu cuido da palavra? É não diluindo ela com as coisas do mundo, porque hoje em dia está uma modinha no meio dos crentes aí, espero que não chegue entre vocês, né? Algumas pessoas que estão diluindo a palavra. Não, a Bíblia não diz nada que não pode fumar, então não tem problema fumar. A Bíblia não diz nada sobre bebida, ele só diz que a gente não pode se embriagar. Beber pode, aqui é acolá. Sai fora disso, meu irmão, não se envolve nisso não dilui a palavra, segue o exemplo, foge do mundo. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Teu amor, o teu desejo do coração mais profundo seja honrar e glorificar a Deus. Eu vivo para Deus, não importa o que os outros vão falar, uma hora eles vão dizer: olha, fulano estava certo, acho bonito, admiro a vida do fulano, é um homem direito, é uma mulher direito, o que ele fala realmente é o que ele faz. Por isso que eu acredito, e se eu fosse ser crente, eu já ouvi muita gente dizer isso, se eu fosse ser crente, ia ser crente igual fulano, porque aquele realmente é crente, mas aquele outro lá, diz que é crente, mas vai para a festa, faz isso, faz aquilo outro, e aí começa a apontar erros de caráter. Devemos, irmãos, ser fiéis à palavra de Deus. Então, como disse Paulo aqui a Timóteo, cuida de ti e cuida da doutrina, que a palavra esteja em ti e que você esteja na palavra. Fazendo assim, você salvará tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. Se você viver na palavra e a palavra viver em ti, aqueles que você pregar a palavra para eles vão te ouvir e vão também alcançar a salvação em Cristo Jesus. Louvado seja Deus.